Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Esse vídeo também vai aqui para o nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. E se você não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative o sininho aí para que você possa receber aí o comunicado, né, de que tem mais um evangelho aí para que você possa assistir. Toda semana a gente traz um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas do nosso cotidiano, são temas que nós trazemos aqui, que são os nossos desafios diários. E como a gente sempre diz, o evangelho, ele é repleto de lições para todas as situações da nossa vida. Para isso é necessário que a gente saiba interpretar as palavras e os momentos vividos por Jesus quando esteve de passagem aqui pela terra. Então nós vamos agradecer ao nosso Mestre por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Hoje eu trouxe um tema que é muito pertinente à nossa época e a muitas pessoas que a gente sabe que se sentem muito inseguras diante dos dias atuais. A insegurança sempre fez parte do ser humano, sempre fez parte, né, dos nossos medos, por causa da nossa dúvida, por causa da nossa falta de conhecimento. Quando a gente não conhece como uma coisa funciona, como o mecanismo, a gente acaba se sentindo inseguro. Então, hoje a gente vem falar de uma passagem do Evangelho que é muito significativa, que foi justamente o momento em que Jesus estava se despedindo aqui do plano terreno, do alto da cruz. Ele diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 23, versículo 46. É o momento em que Jesus se entrega totalmente à vontade de Deus e é aquele momento em que ele se desliga então da matéria. E por que é que a gente trouxe essa passagem do Evangelho? Porque aqui fala da confiança. E é a confiança que nos faz sentir seguros no nosso caminhar, na nossa vida. Porque se a gente não tem confiança, é impossível se sentir seguro. Então, esse exemplo de Jesus, esse Cristo confiança, ele desperta em nós a certeza de que tem uma força divina que nos ampara o tempo todo. O tempo todo. Que essa força nos impulsiona para que a gente vá para as realizações nossas do dia a dia na certeza de que Deus está já fazendo a vontade dele em relação a nós. Então, nós devemos procurar todos os meios para despertar o nosso coração a essa crença da presença divina, da vida que a gente tem aqui na matéria e da continuação dessa vida também após o desenlace do plano físico. Porque a confiança, ela só nasce de quando nós conhecemos. É os caminhos de Deus na alma, e são muitos caminhos que passam pela nossa alma para que a gente vá adquirindo essa confiança. Através das tribulações que nós vivemos, através dos problemas vencidos, se nós olharmos para trás, o quanto de situações que nós já vencemos,
né? Desde as mais corriqueiras do dia a dia até as situações mais difíceis. Deus nunca nos faltou. Naqueles momentos que a gente pensa, agora eu não vou conseguir mais, agora não vai dar para eu carregar, vem uma força que a gente às vezes não sabe nem da onde e nos faz nos erguer e continuar em frente. Então é importante que a gente guarde essa confiança dentro de nós, dentro do nosso coração. Essa confiança, ela nasce a partir do momento que a gente entende que Deus habita dentro de nós e nós dentro dele, mas também nasce da nossa consciência. Porque se a gente age no bem e trabalha no bem, essa confiança, ela tende a crescer cada dia mais. Agora, se nós carregarmos culpa dentro de nós, remorsos dentro de nós, a gente passa a duvidar de nós mesmos e automaticamente duvidamos de Deus também. Então, por isso que o trabalho interior, o nosso trabalho interno começa em nós, que a gente procure entender os nossos sentimentos, que a gente procure dar passos na nossa vida que nos levem à direção do progresso e do bem. Porque uma pessoa que não age de boa fé, uma pessoa que não age no bem, que não age no respeito, ela não vai poder adquirir essa confiança daquele que anda corretamente. É claro, minha gente, que durante o nosso trajeto nós vamos errar. Todo mundo, isso faz parte do nosso aprendizado, o erro. Uma pessoa que jamais errasse na vida, ela estaria estacionada. Até para que a gente faça um aprendizado novo, se você vai, por exemplo, querer aprender a tocar um instrumento, você não vai sair com um instrumento acertando as lições de primeira. Você vai errar muitas vezes até que você vá pegando o jeito, né, e o ritmo e fazer com que aquilo funcione. Na vida não é diferente. O importante é que mesmo quando nós nos equivocamos diante de algumas situações da vida, que nós não fiquemos paralisados na culpa e no medo. Ah, mas como é que eu vou fazer as coisas sem sentir medo? O medo só tem uma forma de se tratar com medo, enfrentando. Eu sempre costumo dizer, você está com medo, vai com medo mesmo. No caminho, no desenrolar das coisas, ele desaparece. E a partir do momento dos sucessos que nós vamos tendo, a gente vai se tornando cada dia mais confiante. E é só olhar para trás. Deus nunca nos abandonou em momento nenhum, porque abandonaria hoje e não vai abandonar amanhã. Então, esse Cristo confiança é essa fé que nós temos que desenvolver dentro de nós. Porque Jesus, como uma bússola divina, ele indicou para nós os caminhos que levam à conquista da confiança e automaticamente da fé e da segurança. Porque Jesus, mesmo no meio de toda aquela politicagem em volta dele, no meio de tantas tribulações que ele viveu, ele nunca se entregou à insegurança ou à dúvida. O que nos deixa inseguros é a dúvida. Porque nós duvidamos de nós mesmos, das nossas conquistas, das nossas aquisições, dos nossos aprendizados. E quando nós duvidamos de nós mesmos, automaticamente a gente está duvidando de Deus também. Porque existe uma ideia errônea de que Deus está fora de nós e que ele vai vir intervir, como se fosse um super-herói que num momento ele aparece, vem e intervém numa situação. Não é assim. Deus age de dentro de nós para fora. Então cabe a nós outros desenvolvermos os nossos talentos, onde quer que nós estejamos.
procurar corrigir a nossa conduta, para que a gente saiba de consciência tranquila que nós podemos contar com essa ajuda que brota de dentro de nós. Não tem como ter uma ajuda externa, porque Deus não está fora. O que muitas vezes a vida movimenta, essa força divina movimenta, são outras criaturas que vêm também ao nosso redor nos ajudar. Mas toda a nossa vida parte do centro daqui que somos nós. Como nós vibramos, como nós pensamos, sentimos e vibramos, assim será a vida ao nosso redor. Porque a vida ela não acontece do lado de fora. Ela está sempre acontecendo do lado de dentro. E a gente pode fazer uns testes simples. Pega aqueles dias que você está mais alegrinho, que você está mais disposto, mais feliz. Você sai na rua, as pessoas às vezes vêm, te cumprimenta, fala com você do nada. Sem que você tenha feito absolutamente nada. Todo mundo se torna mais simpático. Todo mundo se torna mais prestativo. Mas pega um dia em que você está com azedume aflorado e a gente vê que tudo começa a dar errado. Aí a pessoa fala, estou numa maré que está dando tudo errado. Opa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para mim. O que é que dentro de mim que não está vibrando, que não está bem ajustado, que está causando esse alvoroço ao meu redor? Quando a gente entender muito bem isso, não tem por que andar na insegurança. Porque nós nunca estaremos sozinhos. A força de Deus, ela habita dentro de nós. E no caso de uma emergência, ela vai emergir. A gente sabe que na hora que a gente tem que tomar uma atitude, mesmo que seja uma atitude mais enérgica, a força vem. Ela sempre vai aparecer. Por isso que Jesus sempre colocou, não só nessa situação, mas até no próprio Pai Nosso, seja feita a vontade de Deus. Quantas pessoas falam assim e não entendem do que se trata? Quando a gente fala seja feita a vontade de Deus, é porque a vontade dele já foi feita. Ele só está aguardando que a gente faça a nossa parte. Ele só está esperando a nossa. Porque ele já gravou nos nossos destinos a sua vontade. Aí só depende de nós fazermos também a nossa parte. Eu sei que esse momento da humanidade que a gente vive é de difícil entendimento das coisas. Por quê? Porque os olhos ainda estão muito acostumados somente a perceber e a entender as coisas do ponto de vista material. E material que eu digo, da matéria mais bruta, da matéria da terceira dimensão. E aí, é claro, os convites do mundo, as atitudes das pessoas acabam amedrontando aqueles que não detêm esse conhecimento. A partir que nós temos esse conhecimento, nós passamos a agir com confiança. Nada, nenhum mal nos atinge e chega até nós se não foi atraído por nós, seja nessa existência ou em outra. Nada chega por acaso na nossa vida. Tudo vem trazendo uma lição, um aprendizado. E existe uma coisa chamada providência divina. Se aquilo não for para a gente, é desviado do nosso caminho. Muitas vezes o que nós temos é uma teimosia, às vezes de querer reter aquilo que já não é mais. É o apego que nos faz nos sentirmos inseguros.
Esse é o grande problema. O problema do apego. Aí eu pergunto para vocês, adianta a gente se apegar ao corpo, ou às coisas materiais, ou às pessoas? Não adianta, porque nós vamos seguir o nosso rumo. Todos iremos seguir, todo mundo chegou aqui com um ticket, com passagem de ida e volta. A vinda a gente já sabe, a data do nosso nascimento está lá, mas a volta, somente os desígnios divinos, somente esses desígnios sabem quando será a nossa volta. Às vezes a gente vem até com um programa, mas chega aqui, às vezes isso é alterado. Às vezes recebemos uma moratória para ficar um pouco mais, ou às vezes alguns espíritos são retirados de cena para que não reincidam mais em erros que já vem cometendo há muitos séculos. Então a vontade de Deus e a nossa, ela está ali. As pessoas falam assim, hoje eu amanheci, tomara que a minha vontade seja a sua. A vontade de Deus já é a nossa. Senão nós nem teríamos essa vontade. A questão é saber, quando a gente pede a Deus alguma coisa, ou quando a gente tem a vontade de realização de alguma coisa, é saber o quanto de energia que eu vou depositar para fazer isso. Porque Deus não vai fazer por nós. Então, o quanto é que eu vou me dedicar para que isso se torne realidade? E quando não dependa de nós, que nós saibamos soltar. Porque tem coisas que vão depender do nosso trabalho, do nosso esforço, das nossas decisões. E tem outras que não. Então vejam que a vontade de Deus e a nossa está sempre ali no paralelo. Mas como é que pode ser a vontade de Deus, por exemplo, de eu ficar doente? Não é a vontade dele, é a sua. Mas e quem já veio com a doença? Tá, mas você decidiu isso em outro momento. A gente tem que enxergar um pouquinho mais claramente de que a vida, o que a gente está vivendo hoje aqui, como encarnados aqui, é um episódio apenas de uma série que já teve um começo, já há milhões de anos atrás. E tudo o que nós estamos realizando hoje terá consequências. Não só para esta encarnação, mas para o futuro e para as próximas também. Então, é claro, se nós estivermos procurando fazer o bem, estar no bem, nós não temos o que temer. Mas quanta gente ainda agindo com irresponsabilidade no mundo. Essa colheita virá. Então sempre são nossas escolhas. E olha que Deus ainda, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, às vezes espera nas linhas do tempo que a criatura ainda receba um cabedal de conhecimento, de fortalecimento, para depois poder ressarcir os seus débitos de consciência. Porque a justiça divina, ela existe, mas existe a misericórdia. O amor de Deus é maior do que tudo, de qualquer amor que a gente tenha conhecido na Terra. Então, minha gente, o Cristo Confiança é um modelador espiritual e físico que atende a todos na certeza de que ninguém ficará órfão do seu amor. Que nós nos espelhemos no exemplo dele, porque na hora que chegar o testemunho para a nossa vida, que a gente possa se entregar a nós mesmos e a Deus, deixando que operar em nossos corações o que for conveniente pelos céus. Por isso, eu sempre digo da importância de a gente estar em contato sempre com o nosso interior, com a meditação, com Deus dentro de nós, com a prece, com a oração. Porque tem gente que só lembra de pensar em Deus
e de procurar alguma coisa só na hora do testemunho, na hora dos momentos difíceis. E às vezes essa conversa, esse intercâmbio fica um pouco difícil. Tem gente que não sabe nem como começar a se reportar até Deus, que está dentro de si. Sem contar aqueles que até fogem, porque Deus, ele grita nas nossas consciências. E tem gente que foge, que se entorpece para não querer saber, para não assumir a responsabilidade de si mesmo. E infelizmente a gente vê muito isso nas pessoas que utilizam das drogas de todos os matizes. Nós precisamos aprender a fazer esse contato interno. Nós vamos descobrir que nós temos muito mais força do que aquilo que a gente imagina. E essa força, ela é oriunda de onde? De Deus dentro de nós. Vamos pensar nisso, vamos procurar fazer esse contato com Deus. É o amor dentro de nós. É o que há de mais grandioso e puro dentro de nós. E que a gente, sabendo fazer esse diálogo interno com Deus em nós possamos sempre nos sentir acompanhados e com certeza estaremos seguros onde quer que nós estejamos. E nós vamos então agradecer a esse Pai amoroso, a esse Pai que está sempre presente conosco. Que Ele possa nesse instante receber a nossa gratidão pelo Evangelho de hoje, pelos conhecimentos que nos são passados, e agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que é o nosso exemplo, nosso guia, nosso modelo, que nós possamos seguir os seus passos, sabedores de que ninguém ficará órfão do seu amor. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos os lares aqui representados e que vocês tenham aí uma excelente semana, com muito amor, com muito carinho, com muita confiança. Nunca percam a confiança em Deus. Isso é o que nos traz essa segurança. E que Jesus possa abençoar a todos nós. E semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online. Fiquem todos na paz do nosso Mestre. Um beijo para vocês e um grande abraço.